Fala, Senhor, fala comigo. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus continue guardando seu coração e mente em Cristo Jesus. Essa manhã queremos concluir aí o capítulo 7 de Eclesiastes e destacar aqui dois versos. E o escritor de Eclesiastes, na sua busca por sabedoria, que ele diz que ele tem muitas coisas profundas, aí a partir do versículo 25, tem coisas que ele diz assim, que eu não entendo, tem coisas que eu não compreendo, são coisas que são profundas demais e eu quero conhecer, eu quero saber dessas coisas. E realmente na vida há muitas coisas que são mistério. E às vezes a gente pode colocar isso como um problema humano. Como entender, como compreender essas coisas? Às vezes a gente faz muitas perguntas porque a gente não entende, porque a gente não sabe, que são coisas misteriosas, são até paradoxos. Olhamos para o mundo e vemos tanta miséria, tanta morte, às vezes injustiças, e a gente fica se perguntando, mas por que isso, por que aquilo? E eu penso, irmãos, que o grande problema humano, que existe tantas coisas dessa natureza, está no pecado do ser humano. O pecado da vida do homem que separa esse homem de Deus. O pecado que faz com que o homem cometa tantas atrocidades. Esse homem que é a imagem e semelhança de Deus, fazer tantas coisas que nós ficamos perguntando, como é que pode? Como é que pode o mundo viver dessa maneira? E a grande questão do problema humano é justamente isso, o pecado na vida do ser humano. E ele encerra esse capítulo 7, do versículo 29, ele dizendo que Deus não criou o homem assim. Ele criou o homem para ser reto. Mas o homem se desvia com muitas distrações. A versão que eu estou usando diz uma coisa que ele descobriu nessa sua busca pela sabedoria e de entender as coisas. Que Deus fez o homem reto, mas ele busca muitas invenções, outras versões, muitas distrações. Esse é um dos problemas do ser humano, é o pecado. E quando nós vamos buscar entender esse homem, aí é a resposta. Deus, podemos dizer assim, criou uma lei. Uma lei no sentido de estabelecer princípios, preceitos pelos quais os homens pudessem viver, para que nós pudéssemos viver. Mas o homem desvia disso e procura seu próprio caminho, procura criar seu próprio caminho. Aí ele vai criar ídolos, criar deuses para que ele possa adorar, para que ele possa satisfazer. E aí a gente vê cada vez mais o homem perdido nessa sua busca, porque ele não busca na verdadeira fonte, que é a fonte do Criador, do Senhor, na sua vida. Muitas distrações, muitas invenções que desvia ele do caminho do Senhor. Então, Deus cria uma lei para que o homem pudesse viver, uma lei com princípios e com preceitos, e o homem inflige essa lei, e é muito mais do que um infeliz que cria seu próprio caminho, mas um criminoso que quebrou a lei de Deus, a lei da vida, a lei da sabedoria. Por isso, o pregador, o professor, o escritor do livro de Eclesiastes, ele diz, uma coisa eu achei. E aí, podemos concordar com ele. Deus criou um caminho perfeito para nós. E hoje nós sabemos que na época do escritor de Eclesiastes, ele ainda não sabia. Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Se nós andarmos por esse caminho, nós encontraremos sabedoria para viver a nossa vida. Pense nessas coisas, meu irmão, minha irmã, e que você tenha um dia de paz. Shalom. Fala, Senhor.